Fala galera, eu me chamo Renan De Angelo e muito obrigado por estar aqui para ver mais um vídeo no meu canal. Quem não se inscreveu ainda, se inscreve, essas paradas todas que vocês já sabem, faz isso aí. Quanto a os comentários, poxa galera, pega leve, se você pensa diferente, se você discorda de mim em algum ponto, vai lá, escreve seu ponto de vista, eu vou ler todos e vou comentar, vai ser um prazer para mim ver a sua opinião. Quem sabe você pode até mudar a minha, se você se argumentar bem. Galera, não vem me xingar, minha mãe, não sei o que lá. A galera é muito extremista e é um ponto até que eu vou falar aqui no vídeo. Então, pessoal, respeito. Eu tô respeitando, eu tô sendo respeitoso naquilo que eu falo e eu gostaria de receber respeito de volta. Seria muito legal. Então, dá o seu feedback, comenta, eu vou ficar muito feliz em ler. E aí, pessoal, o Brasil tem jeito ou não tem? O Brasil tem jeito ou não tem? O primeiro ponto que eu queria abordar é o seguinte: o Arrhênio, ele mora nos Estados Unidos. A gente não pode falar sobre o Brasil. Sério? Sério que eu não posso? Esse é o primeiro ponto de dor de qualquer pessoa que mora aqui. Quem está no Brasil não aceita a nossa opinião. Acha que nós somos, sei lá, desertores da pátria. Você não pode falar sobre o Brasil, não posso. Cara, o que eu mais recebo no Boston Busca, toda vez que a gente posta uma matéria no Boston Busca, no American Busca, os nossos veículos de informações que a gente usa aqui nos Estados Unidos, é a galera no Brasil falando de eleição aqui, falando de Trump, falando de Biden. Então, bicho, então você também não pode falar? Lógico que pode. Lógico que pode. Eu sou brasileiro, eu estou nos Estados Unidos da América, mas eu não sou norte-americano. Eu sou brasileiro e eu amo o meu país, eu estou em outro país. E isso não faz, da minha opinião, menor ou maior que a sua. Nós temos apenas opiniões. Opiniões, cada um dentro da sua realidade. Eu imagino que cada experiência transcultural que você tem... Eu, por exemplo, nunca fui na Ásia. Mas eu imagino que o cara que vai na Ásia, ele vai ter uma outra opinião. O cara que vai num país, num Japão da vida. O cara que vai na Europa. Enfim, todas as suas experiências transculturais, de diferentes governos, diferentes formas de fazer política, vou acrescentar em você, cidadão brasileiro, a ponto de vista da sua opinião, de alguma forma ser mais ampla. Até do que uma pessoa que viveu a vida inteira em um certo lugar, numa certa, enfim, província, e ele vai ter aquela visão provinciana, periférica. Então, galera, assim, nós temos opiniões diferentes em alguns momentos, algumas coisas, eu quero agregar aqui com a minha opinião. Se você concordar, se você achar legal, ótimo. Se você discordar, cara, legal também. Eu tô aqui para respeitar a sua opinião. O Brasil tem jeito, gente? Cara, eu queria abordar alguns pontos que me incomodam em nós, brasileiros, e que fazem culminar no período histórico que nós estamos vivendo, de gasolina R$6, dólar R$6, e essa bagunça que virou o nosso país. A ponto de pessoas como eu falar assim, cara, eu não quero mais morar aqui. E talvez até o que está acontecendo com você que está assistindo esse vídeo, você deve estar pensando, cara, eu não quero mais morar aqui no Brasil, eu quero ir para outro lugar, sei, Estados Unidos, Europa, enfim, tantos lugares no mundo, mas eu quero procurar outra coisa para mim. O primeiro ponto que eu queria abordar, gente, que me incomoda demais, é o jeitinho brasileiro. Nós brasileiros, nós temos uma visão de que nós somos mais espertos que toda a população mundial. O brasileiro, e a gente vê isso aqui nos Estados Unidos, eu imagino que em outros países também. Se você vive em outro país, comenta aqui no vídeo, aqui embaixo, falando se isso é perceptível aí no seu país também. Porque aqui cara. Nós achamos que nós somos mais espertos, nós achamos que a gente pode dar o nosso jeitinho em tudo. E quando a gente leva isso pro Brasil, e coloca dentro da política, que é o cenário de transformação, a política é onde a gente pode mudar. A gente vai ver que o jeitinho brasileiro, ele tá na nossa cultura. Infelizmente, ele tá no nosso DNA. E a gente leva isso para todos os meios. Cara, a partir do momento que você pede um saco de cimento, não sei o que lá, você tá vendendo o seu voto de alguma forma, esse cara que tá comprando o seu voto, ele tá te representando naquilo que você tá fazendo. E aí a gente vai lá para a Constituição Federal Brasileira, quando ela diz que esse agente político, esses caras que são eleitos, eles nada mais são do que a representação do povo. Então, quando o nosso povo elege esses caras corruptos, isso demonstra que o nosso povo também é corrupto, galera. É triste a gente constatar isso, mas a corrupção, ela é um pouco generalizada no Brasil. Quando você fura uma fila, cara, é um ato de corrupção. Você tá passando a perna em alguém, você tá indo na frente de alguém. Se você vê o dinheiro cair de uma pessoa, do bolso da pessoa, e você pega aquele dinheiro e bota no seu, você tá tendo um ato de corrupção ali, você tá tendo um ato que você tá
prejudicando alguém. E a nossa população ela é prejudicada constantemente por os nossos agentes políticos. Galera, aqui eu não quero falar de lado A, lado B, esquerda e direita. Eu não vou abordar isso, não vou abordar minhas convicções políticas, mas eu quero dizer que a forma que o brasileiro olha e enxerga a política, isso tem culminado em muita dor pra gente, muita dor pro nosso povo. Eu vou contar um pouquinho da minha história só pra vocês entenderem. Pra vocês verem que o cara que tá lá nos Estados Unidos, ele tem uma história no Brasil, ele tem uma história até de luta. Eu sempre fui um cara sonhador, eu queria ser prefeito da minha cidade, queria ser senador, meu sonho era ser senador da República, eu achava aquilo maneiro. Ah, você sonha em ser presidente? Não, eu sonho em ser senador, eu achava máximo. E aí, com 24 anos, eu fui candidato a vice-prefeito da minha cidade. Perdemos a eleição, fiquei naquela labuta, fomos candidatos a deputado estadual, com o meu candidato a prefeito, depois ele se elegeu prefeito, fui para a prefeitura, fui para a Defesa Civil, tive um ano assim trágico na história do meu município, que foi uma enchente em 2009, e foi a maior enchente da história do município, tivemos morte, eu fiquei 5 dias sem dormir, dentro da viatura da Defesa Civil, ajudando o interior, rio, inundando a cidade, foi uma coisa louca, mas isso está na minha história como arrênio, como agente público, foi fantástico, não a tragédia em si, logicamente, mas o fato de eu contribuir, de eu servir ao meu povo, cara, aquilo me marcou demais. Aí o arrênio, cheio de amor, cheio de vontade, veio a ser candidato a deputado estadual, eu não tive apoio de ninguém, faltou apoio, faltou ajuda, me senti sozinho, quase entrei em depressão, acabei sendo obrigado a desistir da candidatura a deputado estadual. E ali foi um ponto de dor, onde que meio que mudou um pouco o meu disco. Eu me senti muito só. Eu vejo assim, como é doloroso para qualquer pessoa que tenta enveredar a política brasileira e luta por algo melhor. Pelo simples fato das pessoas de bem, às vezes, não te enxergar, as pessoas de bem não te apoiar, e às vezes os interesses pessoais nossos, eles sobrepõem as nossas ideologias, a nossa vontade de fazer o bem e de ajudar. Então nós, brasileiros, às vezes nós pecamos também por pensarmos mais em nós, no nossa família. O que vai ser o cara quer juntar dinheiro para poder deixar para os filhos? Isso está muito intrínseco da nossa cultura. E aí a gente esquece de ver o bem comum, de ver o coletivo, de ver o que a gente pode proporcionar para a coletividade como um todo. Então, assim, a Constituição Federal, a Constituição Brasileira, ela deixa bem claro sobre essa questão da gente eleger aquilo que nos representa, né? Então eu vejo que realmente isso está no nosso sangue, o jeitinho, e aí quando a gente elege alguém, e esse alguém tá lá, e ele tá fazendo coisas erradas, ele tá representando o povo de uma forma geral. E tem também os caras bons, que estão representando aí uma minoria que é essa minoria que tá contra esse jeitinho, que tá contra isso tudo. Outra coisa que eu vejo, pessoal, que mexe muito comigo, é o seguinte: a gente sabe que o voto é a forma da gente mudar a nossa realidade. E isso começou a ficar meio que utópico, porque a gente o Brasil ele tem 3 poderes: o executivo, o legislativo e o judiciário. Esse poder legislativo, a gente pode manifestar nosso voto e mudar ele. O executivo também, mas o judiciário ele é político. E é aqui que a gente vê, cara, as maiores atrocidades, é aqui que a gente vê aberrações políticas, deformação da lei, um cara sozinho pode decidir algo e mudar tudo. E isso me deixa revoltado, cara. Então, enquanto a gente não conseguir fazer com que o judiciário... Reno, o que você sugeriria? Eu sugeriria que o povo pudesse votar entre desembargadores, entre juízes, mas que a gente pudesse ter o poder de voto para eleger esses caras. Outro presidente vai, esse presidente vai ser julgado por qualquer coisa, quem vai estar julgando ele é quem ele escolheu para estar lá. Cara, palhaçada isso, velho. Uma palhaçada. Independente de lado, tá, gente? Não quero manifestar aqui se é A ou B ou C. Eu tô dizendo que, de uma forma geral, o sistema em si, ele favorece a classe política. Então isso tudo vai combinar numa situação: impunidade. No Brasil, quem tem dinheiro e quem é político é impune. E o cara que rouba uma galinha, uma coisa lá para comer, que também não é certo, porque o Estado às vezes
não contribuiu na formação desse indivíduo, mas enfim, isso aí também já é uma outra situação, então eu não vou entrar muito nesse mérito. Culmino nisso tudo. E para o vídeo não ficar muito longo, eu vou entrar num terceiro ponto que eu vejo também que é assim crucial nesse sentido se o Brasil tem jeito ou não. É na polarização. Cara, o brasileiro é fanático pelo futebol. Ele tem um time dele. Eu sou Flamengo. Eu, uma vez Flamengo, sempre Flamengo. Então eu vou morrer sendo Flamengo. Isso é uma convicção minha. E de todos os flamenguistas, de todos os corintianos, são paulinos e assim vai. Temos as exceções de pessoas que mudam de time. Mas geralmente, eu falo isso a 97% do brasileiro, ele nasce com o time dele, o pai dele, algum amigo, ele teve uma interferência ali que vai ser pro resto da vida com ele. Eu vejo o cara que, por exemplo, torce para um time e ele sofre tanto ao longo da vida dele com o time dele, ele não faz questão que o filho dele torce pro mesmo time que ele, mas ele continua sendo aquele time. E a gente leva isso pra política, cara. O brasileiro, ele não assume que errou, cara. Às vezes a gente erra, às vezes a gente vota mal, às vezes a gente acredita numa pessoa, chega lá, essa pessoa não é aquilo que a gente acredita. E você morre com aquilo, cara. Você vai brigar até o fim, você vai perceber erros e falhas, mas você não vai assumir. Fake news é o que o brasileiro mais ama. Sabe por quê? Porque isso aqui é aquela notícia. Ela vem de contra as suas convicções, cara, eu vou sapecá-la pra todo lado. Eu quero que todo mundo veja isso. E isso rebenta. Isso acaba, isso destrói. Porque você não tem em suas convicções. Vamos dar um exemplo. Por exemplo, digamos que eu seja conservador. Então eu procuro políticos que tenham a vocação conservadora, que expressem esse mesmo sentimento que eu, essa mesma visão política. E aí, cara, esse cara, pô, começa a fazer coisas que eu não acredito. E mesmo assim eu continuo defendendo ele, às vezes por não achar outro político conservador, não ver outra opção, então com medo de que outra área cresça mais, então vira essa bagunça. Então a polarização, essa coisa do futebol, da gente ter aquilo para sempre, faz com que existam conflitos, e a gente acabe não conseguindo olhar para o lado e ver esperança, e ver outras pessoas que possam mudar, que possam fazer diferente. O medo de que o outro lado vença faz com que você não consiga enxergar de fato o lado que você tá ali buscando, servindo, lutando. Então eu acho que a polarização é algo muito danoso para nós. Isso machuca muito o brasileiro como um todo e faz com que a gente sofra muito. Vocês sabem do que eu tô falando. Você sabe do que você acredita. E isso culminou no Arrhênio, que saiu do Brasil. O Arrhênio que em algum momento falou assim, cara, eu não consigo, eu não consigo ver esperança. E eu acho que ao longo desses 2 anos e meio que eu saí do Brasil, as coisas têm piorado ainda mais em questões de polarizações, de lutas e brigas. Tem piorado ainda mais na questão do judiciário, cada vez mais o STF tem sido assim, feito coisas absurdas, e o jeitinho brasileiro tá aí, tá aqui, tá em qualquer lugar que tenha brasileiro no mundo, infelizmente. Então, pessoal, a minha conclusão desse vídeo é a seguinte: o Brasil tem jeito? Tem. Desde que a gente desde que nós enxergássemos mudanças nesses pontos, em algum desses pontos, né, que eu citei aqui, o brasileiro começasse a pensar melhor, o brasileiro votasse melhor, o brasileiro tivesse Cara, tem hora que é difícil falar sobre isso, porque mexe muito com a minha dor enquanto eu lutei para fazer política. Quem me conhece sabe o quanto que eu queria fazer política, quanto que eu lutei para fazer política no Brasil. Às vezes você pode olhar para mim e falar assim, o cara tá morando nos Estados Unidos, o cara quer falar do Brasil. Eu sofri demais, galera, eu sofri demais. Você não sabe o que é você lutar e chegar uma hora e reconhecer que você foi derrotado. Talvez eu fui derrotado numa batalha. A guerra ainda tá aí, né? E é isso.
Eu amo muito vocês, eu amo muito o meu Brasil, eu amo muito o meu país, a minha família que está aí. E peço a Deus todos os dias que nós possamos sempre continuar tendo esperança de dias melhores, que Deus levante pessoas aguerridas e que lutem pelo Brasil e que façam do Brasil melhor. Se o Brasil tem jeito, é se apegar em Deus e a gente lutar por uma mudança. Obrigado por todo mundo que assistiu o vídeo e fico esperando os comentários de vocês. Desculpa se em algum ponto a gente pensa diferente. E é isso. Tamo junto. Valeu!